Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da conferência da ONU, onde o representante da Palestina, Mahmoud Abbas, não foi autorizado a ir para a reunião, não teve o visto, mas ele conseguiu falar, falou por videoconferência, falou no telão. A minha opinião sobre isso, no primeiro momento, é o seguinte: eu sou contrário a isso, eu acho que ele deveria ir falar lá, sabe? Porque considerando, se a gente partir da premissa, no primeiro momento, que a gente está considerando que a Palestina, o posicionamento dele é um posicionamento que precisa ser combatido, partindo disso, a gente deveria deixá-lo falar, porque quanto mais ele fale, mais ele poderá ser combatido no seu discurso e mais fica expressa a realidade da situação. Se a gente quer realmente ter a situação resolvida, a gente precisa de ter os fatos expostos. Ah, mas eles vão falar muita mentira, tudo mais e tal. Ok, então a gente vai demonstrar através de fatos que ele está falando mentiras. Eu acho que essa seria a melhor posição. Vamos destrinchar esse assunto aqui com vocês. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos. Lembrando que nosso conteúdo aqui é de direita libertário. Então tá tendo lá a reunião da ONU, né, em Nova York. O Lula falou lá esses dias, o Trump falou, tudo mais. Sem visto dos Estados Unidos, Abbas afirma por vídeo da ONU que Gaza será um dos capítulos mais horríveis do século XXI. Palestino falou por videoconferência no evento em Nova York, após ter visto negado por Washington em agosto. Medida do governo Trump afetou outros 80 palestinos de entidades que poderiam ir ao encontro. Então, meus amigos, a primeira questão que eu gostaria de colocar aqui é essa, que deveria se deixar eles irem ao encontro. Porque a gente vai evoluir dentro da humanidade com mais diálogo, não com menos. Ah, mas tudo que eles defendem está errado e tudo mais e tal. Ok, isso vai ficar ainda mais exposto caso eles tenham a oportunidade de falar. É a mesma coisa você deixar o Lula falar, por exemplo. Quanto mais você deixa que ele fale, mais vergonha ele passa. E isso é uma coisa muito boa. A guerra na faixa de Gaza entrará para os livros de história como um dos capítulos mais horríveis do século XXI, afirmou o representante da Palestina, Mahmoud Abbas, nesta quinta-feira 25, durante o discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York. O povo palestino em Gaza encara uma guerra de genocídio, destruição, fome e deslocamento travada pelas forças de ocupação israelenses, afirmou o líder. O que Israel está fazendo não é sequer uma agressão, é um crime de guerra, é um crime contra a humanidade, documentado e monitorado, que será lembrado nos livros de história como um dos capítulos mais horríveis do século XXI. Isso aqui é o que ele falou. O que ele não fala é que tudo que é dito sobre o Hamas é que eles se utilizam da população como escudo. Por exemplo, quando Israel vai fazer os bombardeios, vai fazer os ataques e tudo mais, eles avisam com muita antecedência que farão isso. E o Hamas impede a população que desocupe o local. Isso é o que tem acontecido em geral. Isso é o que chega para nós como uma colocação contra o Hamas. Porque o que a gente tem que observar é o seguinte: primeiro, por que eles mantêm os reféns? Se eles estão querendo só lutar a guerra e chegar numa negociação de paz, eles não poderiam fazer uma negociação liberando os reféns e resolvendo a situação de uma forma final, para que se resolvesse tudo? Isso seria o mais importante a ser feito, para que se eliminasse os problemas que estão acontecendo na região. Abbas falou por videoconferência após ter visto negado pelos Estados Unidos no final de agosto. Como resposta, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução na semana passada, aprovada por 145 votos a favor, 6 abstenções e 5 votos contra, para autorizar o líder a discursar por vídeo. Então, vamos falar que é o seguinte: nesse sentido, dos males o menor. Como ele não pôde estar lá presente pessoalmente, pelo menos ele falou por vídeo. Washington justificou a medida, criticada por países europeus, afirmando que a
AP, Autoridade Palestina, e a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, ambas comandadas por Abbas, contribuíram materialmente para a recusa do Hamas em libertar seus reféns e para o colapso das negociações de cessar-fogo em Gaza. Então, vai de encontro com aquele ponto que eu coloquei aqui agora, que é justamente o quê? Seria necessário soltar os reféns. Lembrando que ainda tem 48 reféns, dos quais eles alegam que 20 estão vivos, ou seja, 28 não estão vivos. Antes de levá-las a sério como parceiros na paz, a AP e a OLP devem rejeitar completamente o terrorismo e parar de buscar contraproducentemente o reconhecimento unilateral de um Estado hipotético, disse o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott, na ocasião, aparentemente em referência a nações como França, Austrália, Canadá, Portugal, Reino Unido, que reconheceram o Estado da Palestina durante a Assembleia. Uma outra coisa que deve ser lembrada também é que a Palestina, o Hamas, melhor dizendo, eles não querem que exista um Estado de Israel. Aquele lema do Hamas, do rio até o mar, o que esse lema expressa é isso, que eles querem eliminar totalmente a existência do Estado israelense. Então, uma coisa que tem que ficar como muito importante aqui, que a gente tem que analisar é como que você vai negociar com um inimigo que quer a sua eliminação total. Qual é a forma de negociar com eles? Lembrando que foi o próprio Hamas que deu início a esse conflito com o atentado terrorista feito lá em Israel. Agora, uma questão que a gente tem que ser colocada também é o seguinte: obviamente que Israel pode ter cometido excessos, e esses excessos, obviamente que eles têm que ser investigados e os responsáveis por eles, caso eles tenham realmente cometido esses excessos, têm que ser punidos. Agora, fica realmente difícil de não existir algum excesso se você levar em consideração que Israel vai atacar um local. Ele avisa com antecedência que vai atacar. O Hamas impede a população de deixar o local. E aí o que você faz? Você não ataca? Sendo que você está numa guerra? Essa é uma questão muito preocupante, muito difícil da gente avaliar isso, porque a posição de Israel é muito delicada nesse sentido. O que eles vão fazer? Eles vão deixar o Hamas continuar? Israel, naquela localidade lá do Oriente Médio, ele é como se fosse uma ilha de democracia no meio de um monte de países autoritários. Nos últimos meses, Abbas tem sido mais incisivo ao falar sobre os ataques do Hamas em 7 de outubro de 23, no sul de Israel, nos quais o grupo terrorista fez cerca de 250 reféns. Em abril de 25, por exemplo, o líder disse que a facção deu desculpas à ocupação criminosa para cometer seus crimes em Gaza, sendo o mais notável a retenção dos reféns. Nosso povo está pagando o preço, não Israel. Meus irmãos, entregue-os, disse ele a Ramallah, sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada. A decisão dos Estados Unidos parece ainda contradizer o acordo sobre a sede da ONU, que estabelece os deveres do país anfitrião. Isso aqui ele está falando que é uma combinação que os Estados Unidos têm com a ONU de receber quaisquer líderes de quaisquer países, independentemente da situação desse país em relação aos Estados Unidos. Por isso que já teve lá o Fidel Castro, já teve Che Guevara e todo mundo. Embora a Palestina seja reconhecida por mais de 150 países, o que representa mais de 80% dos estados membros da ONU, algumas das nações com mais poder em órgãos internacionais, como os Estados Unidos,
não tomaram esse passo de reconhecer a Palestina. Apesar disso, a OLP é reconhecida como observadora das Nações Unidas e a única representante legítima do povo palestino pelo órgão desde 1974. Status que foi atualizado em 2012, quando o território passou a ser um Estado observador não membro. A AP, por sua vez, foi criada nos acordos de Oslo, firmados entre a OLP e Israel no início da década de 90, para administrar temporariamente o território ocupado por Israel antes da criação de um Estado palestino independente, o que nunca se concretizou. Controlada pelo Fatah, partido que governa a Cisjordânia, a entidade exclui o Hamas, que governa a faixa de Gaza desde 2006. Uma coisa também, eu lembro, quando teve o atentado lá do Hamas, uma coisa que me chocou muito naquele momento foi o seguinte: você via, quando estava voltando, os terroristas do Hamas estavam voltando para a faixa de Gaza, você via a população, e a população estava em êxtase, comemorando. Ou seja, eles tinham feito tudo que fizeram, todos aqueles atos terríveis, e inclusive chegando lá com os reféns na caminhonete, tudo sangrando, tudo, sabe, naquele estado, e a população em festa. E isso tem que ser lembrado também quando a gente lembra de que existe lá dentro da faixa de Gaza uma doutrinação contra Israel muito forte. Desde que você é uma criança na escola e tudo mais, existe isso aí muito fortemente. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Embora Abbas tenha conseguido discursar no evento, a medida do governo Trump afetou outros 80 palestinos que poderiam ir ao encontro no momento em que a guerra na faixa de Gaza passa por um dos seus momentos mais críticos. Há pouco mais de um mês, Israel iniciou uma ofensiva para ocupar a devastada cidade de Gaza, onde mais da metade da população de mais de 2 milhões de pessoas do território vivia antes da guerra, e para onde centenas de milhares de deslocados haviam voltado após um cessar-fogo em janeiro. Até agora, mais de 65 mil palestinos, em sua maioria civis, foram mortos ao longo da guerra, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas. E isso tem que ser levado em consideração. Serão esses números que a gente pode acreditar ou não? O número representa 3% dos mais de 2 milhões de habitantes de Gaza e é considerado confiável pela ONU. Em setembro, o ex-comandante do exército de Israel, Herzi Halevi, confirmou que mais de 200 mil palestinos foram mortos ou feridos desde o início do conflito, o que equivaleria a 10% da população. Nesta quarta-feira, 24, em um evento na Assembleia Geral, o subsecretário-geral para Assuntos Humanitários da ONU, Tom Fletcher, criticou o conflito. Negaram cada grama de humanidade que as regras da guerra foram criadas para preservar. Os palestinos foram mortos enquanto dormiam, brincavam, faziam fila para comida e água, buscavam atendimento médico, afirmou. Então, obviamente que é um assunto super delicado, complexo, difícil. Porém, nós não podemos perder de vista que que o Israel está lidando com um grupo terrorista. Isso tem que ficar sempre na primeira página. E o Hamas não quer a paz. Tem uma fala do Dennis Prager que ele deixa isso muito claro e expressa tranquilamente o que é esse conflito. É o seguinte: se tivesse frente a frente, vamos criar essa imagem aqui hipotética, se tivesse frente a frente o exército palestino e o exército israelense. Imagina essas duas hipóteses. O que aconteceria se o exército palestino largasse as armas? O que aconteceria se a paz? Ia acabar a guerra. Se o exército palestino largasse as armas, acabaria a guerra. Ok. Agora pensa o contrário. O que aconteceria se Israel largasse as armas? Se Israel largasse as armas, o que aconteceria com o exército palestino ia matar todo mundo do lado de Israel?
Pura e simplesmente isso. Não existe outra realidade dentro disso. Então, quando você lida com uma situação como essa, fica realmente muito complexo. Tá bom, meus amigos? Então, a situação é essa. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o vídeo e até o próximo.